a guerra do Hamas, né? Israel contra o Hamas. Ontem fez um mês dessa guerra. Eu estava vendo agora, né, um repórter que atua, acho que ele atua em Brasília, da Record lá, ou Goiânia ou Brasília ali, e parece que o governo de Israel chamou, né, os repórteres e passou um vídeo sem corte, sem edição, de 40 minutos, e a maioria dos repórteres, né, sensatos, eles relataram as atrocidades apresentadas. E esse cara fala o seguinte, eles foram para matar mesmo ali, né? Não foi, e ele faz uma comparação assim, não é o homem-bomba que chega, explode e mata aleatoriamente as pessoas. Não, eles miravam e fuzilavam as pessoas, né? Animais, crianças é, dentro de armário, pessoas embaixo de mesa. A gente vê relatos daquela questão do cara abrir a barriga da mulher, tirar a criança, matar a criança e depois matar a mulher. Não, é, é inacreditável, é inaceitável as pessoas fazerem qualquer tipo de manifestação pró-Hamas, como a gente viu. A questão da Palestina, a gente tem que ter muito cuidado, né? Não confundir o povo palestino com o Hamas, mas é algo que também é muito complicado você distinguir, já que a lavagem cerebral ali, a militância, né? O constrangimento, a extorsão que as pessoas sofrem, às vezes já durante anos, não tem como a gente, o leigo, distinguir isso daí. É muito, muito complicado. E, infelizmente, não dá para condenar, a meu ver, né, a ação de Israel. São danos colaterais. E pela até uma imagem que eu vi hoje, as pessoas, as palestinas falando a questão de que elas não foram atingidas, os soldados de Israel não estavam atirando nelas, que eles viram que elas estavam com bandeiras brancas, estavam com as mãos para o alto. Então ninguém matou ninguém ali de forma desumana, se é que tem alguma morte humana, né? Mas Uhum. Forma covarde, né? de forma covarde ali. Bom dia, Kelly, que entrou aí agora. Então a gente vê tudo isso e é isso, né? Eu acho que eu falei um pouquinho. Esses são os temas, né? Vamos falar do Novembro Azul, mas vamos lá, Noé. Introduza. É isso. Pode começar a falar aí sobre o Enem, o que você achou do Enem, da prova de domingo aí, da- das lacrações, né? Tá O Enem legal a imagem praticamente. aí? Minha imagem tá boa? Tá à altura? Tá É, excelente. deixa eu falar. O Enem retrata muito bem a cantora Ludmilla. Eu não teria como não falar, né? Perdão. Uhum. A vergonha, eu sigo o Lorde Vinheteiro lá no Twitter, Eu também. e ele falando lá que teve que explicar para o americano que o hino brasileiro não é feio, é um hino belo, maravilhoso. Agora, quando cantado de forma errada ou instrumentalizado de forma equivocada, ficou aquilo ali. Uhum. Eu vi aquela menina que eu te mandei, a Cintia Chagas, comentando no Pânico sobre a questão o nosso hino é um hino parnasiano, me fez lembrar as aulas do cursinho, né? Que é o Sim. parnasianismo, aquela beleza, aquela coisa que coloca, é muito mais rebuscado, mas é belo, né? Se as pessoas, o progressismo não é belo, gente, desculpa, o progressismo não é belo, o progressismo é horrendo, né? Ao ponto vou voltar para o Enem, né? Mas ao ponto do Roger Waters, né? O líder lá como Pink é que Floyd. é? Pink Floyd, falar que é fake, né? O ataque do Hamas. Mas vamos lá. Só pegar Então, um café assim, aqui, Coronel. Pode ir é, falando aí que eu vou pegar só um café e volto. beleza. Então, vocês vejam que o camarada, a cantora, na verdade, nada contra a cantora, nada, não venham com misoginia, não venham com identitarismo aí. Ninguém está falando de uma cantora que vai lá e esquece a letra do hino nacional. Ela não teve nenhuma preocupação de treinar, de ver a interpretação. Sem dizer que ela vai e vai com uma roupa para homenagear a Whitney Houston.
Vejam, a Whitney Houston, quando cantou na final do Super Bowl, ela homenageou o país dela, porque a roupa dela era para homenagear a bandeira, né? O Lewis Hamilton, hoje eu falei direito, Lewis Hamilton, piloto inglês, desfilou nos boxes com um agasalho da seleção brasileira, tetracampeã de 94. Por que ela não cantou com agasalho ou com algo que remetessem às cores da nossa bandeira? Mas não, ela preferiu cantar, quer dizer, cantar não, né? A gente não viu cantar, né? Algo tentando imitar uma canção e passou uma vergonha mundial e, na verdade, nos fez passar uma vergonha mundial. E aí a gente vai para o Enem. A gente vai para o Enem para uma questão lá. A primeira que eu vou falar aqui é a questão que ela demoniza o agronegócio. Ô, gente, assim, o agro hoje, a nossa economia, se ela ainda tem alguma sustentabilidade, é pelo agro que tem feito, porque várias indústrias estão deixando o país. Elas, por vários motivos, entre eles, que tem mão de obra barata no Oriente, né? Uhum. Então, assim, mas o agroindústria é algo que nós devemos nos orgulhar, porque alimenta 20% da população mundial. Ainda faz Sim. isso. E é uma coisa que você tem uma parte territorial, comparado com o tamanho do Brasil, pequena, que explora o agronegócio. Explora no sentido de produzir. Se produz muito e com qualidade num pequeno espaço de terra. E tendo que observar toda a legislação ambiental que nós temos. O Brasil respeita. A legislação ambiental do Brasil, ela é, assim, coisa desenvolvida. E o agro nosso teve que se adaptar a isso. Mas aí você vê as lacrações, as lacrações, as lacrações. Inclusive, dentro dessa questão que demoniza o agro, o cara usa uma palavra retrógrada, e retrógrada no sentido de que ele não esconde o comunismo dele quando ele fala em camponeses. Camponeses, quer dizer, o campesinato já acabou há muito tempo. Hoje nós temos a agricultura familiar, que é muito importante. Nós temos a agroindústria, que é importantíssima. Quer dizer, mas não estamos falando de camponês. O cara quer retratar uma coisa que já passou. A gente precisa entender que a história evolui. Nós somos conservadores e nós admitimos que o conservadorismo não é ficar parado no tempo. O conservadorismo não é ficar parado no tempo. Conservadorismo é preservar os valores. Ao preservar os valores, nós também evoluímos. Uhum. Entende? E a lacração da esquerda, do progressismo, é dizer que só eles progridem no tempo. Isso é mentira. Não é nem falácia, isso é mentira. Utilizada Uhum. com má fé. Porque o conservadorismo, ele preserva os valores, mas entende que tem que se desenvolver, que tem que poder crescer. Esse é o cerne da questão. E não esse pensamento retrógrado de voltar a um termo bem antigo e que nos traz a questões que são preocupantes. Né? A gente vai explorar isso mais um pouco nessa questão do campesinato. Vê, com todo respeito aí à agricultura familiar, mas se ela não for produzida em grande escala, ela não sustenta esse país de Exatamente. 200 milhões de pessoas. Né? Veja que o quilo do arroz lá, os 5 quilos de arroz do MST, custa 50 pau. Né? Uhum. Quem vai ter 50 pau para pagar no saco de arroz? Sim. Obrigado. Né? Apesar que não está barato o arroz, né? O arroz subiu, deu uma subidinha aí. Mas hoje é mais prático você comprar quem produz em larga escala, que o preço vai ser mais acessível do que você ficar produzindo ali, que só uma pequena quantidade de pessoas terão acesso à alimentação. A gente lembra aqui, né? Estou me estendendo um pouquinho, vamos pegar lá, no final da década de 80, nós tivemos racionamento de alimentos no Brasil. Tivemos que importar carne da Ucrânia. Eu lembro que o pessoal tinha medo que era carne congelada.
Eles falavam, e as pessoas diziam que era carne congelada de Chernobyl. Sacos de leite foram importados, porque o Brasil não conseguia produzir uma quantidade de leite em pó satisfatória para a população. Então, a gente precisa ficar atentos a isso. Perdão ter me estendido aí um tanto quanto. Não, não, é isso aí. Quanto ao Enem, infelizmente, ele foi feito desta vez, principalmente dessa vez, né? Totalmente com viés esquerdista, viés progressista, né? A ponto de quem responder conforme suas convicções e não conforme a convicção de quem elaborou a prova ali, na visão progressista, não vai tirar uma boa nota nesse Enem. E não vai ter acesso ao quê? A faculdade pública, tipo UFES, tipo o FRG, né? O FRJ, né? Então, quer dizer, já está tudo assim, esquematizado para assim, olha, vamos botar questões progressistas, que aí o progressista passa no Enem, vai ter melhores notas no Enem do que o conservador, do que o cara que é o apoiador do Bolsonaro, do Biroliro, que o pessoal costuma falar. E esse cara não vai ter nota no Enem para passar numa faculdade pública, que aí vai para os nossos militantes lá, os conservadores, os socialistas de iPhone, né? É tudo esquematizado, né? Tudo esquematizado. Então a gente vê que aparelhou, está tentando aparelhar, tudo está aparelhado, na verdade. No nosso sistema atual, tudo está aparelhado, de alto a baixo, né? E começou aí, começou nas faculdades, né? Começou nas escolas, com os professores, né? E a mídia ajudando também, a mídia ajudando não, realmente é dessa forma que tem que ser, né? E culmina no que o senhor falou sobre a Ludmilla aí, de não saber cantar o hino nacional. Nós, que já estamos aí na casa dos 50, 40, 49, 50, nós, quando nós íamos para a escola, a nossa geração, até um pouco atrás também, para entrar na escola, o que tinha que fazer? Tinha que entrar em forma, não é isso? E cantar o hino nacional. Depois que cantava o hino nacional, você ia para as salas de aula. E eu lembro muito, muito bem que quando eu fui para o ensino médio, já não tinha mais isso, né? Não tinha mais isso, já começaram a abolir isso foi sendo retirado da rotina das pessoas, né? E aos poucos a doutrinação foi substituindo essas nossas do passado, esses nossos rituais do passado, né? E os professores bombardeando isso como se fosse uma coisa ruim, a ponto de agora o cara empunhar uma bandeira do Brasil ser chamado de golpista, ser chamado de fascista. Quer dizer, você empunhar a bandeira do próprio país, você é fascista. Se você cantar o hino nacional do seu país, você é um terrorista, né? Essa inversão de valores que chegou. Aí um belo dia para fazer lá um evento bonitinho lá, vamos botar para cantar o hino nacional. A própria seleção brasileira, de 10 anos atrás, pagava mico na hora de entrar em forma num evento e cantar o hino nacional. E o pessoal zoava eles porque, lá, não sabe cantar o hino. Era motivo de vergonha, ainda é, entendeu? E para um artista, principalmente, que ganha muito bem, o cara ser chamado para cantar um hino nacional. Eu já estou meio velho já. Se eu fosse cantar, canta aqui o hino nacional aqui, blá, 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 blá. Se eu não tivesse certeza de que tá bom, eu levaria uma colinha, pegaria um suportezinho lá com uma folhinha lá, grampeado lá com o hino nacional para acompanhar, ler, para não fazer feio, né? Mas não, infelizmente, chama um funkeiro para isso. Entendeu? E todo mundo sabe como é que é refinado o nosso funk do país, né? Que glorifica a ignorância, que glorifica o sexo desenfreado, tratar a mulher como lixo, né? Então, assim, pode dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? E se deixarmos o país, se não recuperarmos o país, quando a gente grita, vai tudo para o buraco. E a esquerda o que faz? Ataca as escolas militares, mas na escola militar o aluno vai saber cantar o hino, ficou salteado. Vai saber cantar o hino até do próprio estado dele. Então, assim, é uma destruição realmente da sociedade, como nós a vivemos, né? Estamos regredindo, né? A ponto de algumas pautas da esquerda sugerir, né, através da mídia, que a filha transe com a própria mãe, que nem eu vi esses dias uma matéria no jornal aqui, em que o repórter falando como transar com a própria mãe é libertador e não sei o que lá. Entendeu? E está tudo isso sendo jogado aos baldes na cabeça dessa geração atual. Entendeu? Não vai sobrar muita coisa, porque se for seguir a agenda progressista,
as pessoas vão se matar, as pessoas vão se destruir, a sociedade como toda vai corroer, vai afundar. É isso. Então, né, é, 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 eu ia falar mais da questão do Enem, mas aí eu acho que você puxou um tema que é muito importante. E para o pessoal ver que aqui não é nada combinado, é um bate-papo mesmo que vai surgindo. Sim, Eu estudei até a quinta série, né, estudando São Velho, né, na escola pública, e tinha que entrar em forma e cantar o hino. E depois eu mudei para o outro lado da escola, era uma escola na frente da outra, que era do SENEC, né, Campanha Nacional das Escolas Comunitárias. E aí você tinha uma carteirinha que você tinha que entrar, uma caderneta que tinha que ser carimbada, a sim. falta sua tinha que ser justificada, tinha que entrar de jalequinho, era jaleco, né? Uma camisa era um jaleco, e cantar o hino nacional e cantar o hino da escola. Isso foi, eu entrei na sexta série em diante. Isso foi destruído, como você falou, por esse progressismo. Ao ponto das pessoas, o brasileiro se zoar, né? O brasileiro se zoava por conta dessa academia. Que o brasileiro só era nacionalista na época patriota na época da Copa do Mundo, que as pessoas pintavam muros, que as Olimpíada. pessoas botavam bandeira. E aí eles tomaram um susto que a partir de 2013, 14, aí com o presidente Bolsonaro, as pessoas assumiram o seu patriotismo de vestir a camisa do Brasil, de vestir o verde e amarelo, que muito mais do que a camisa da CBF, é o símbolo do país, né? De ostentar a bandeira do Brasil em suas casas, nas janelas de edifícios, nos seus carros. Então isso assustou, e por isso que é muito perigoso que esse pessoal vem com raiva, que Uhum. esse pessoal parte para cima. E aí eu conclamo aos nossos Espectadores? telespectadores, nossos seguidores, quem está nos vendo, para refletir o que acontece no Israel. Eu não vou mudar de tema, mas só vou falar assim para que as pessoas vejam o patriotismo do povo israelense, do brasileiro israelense, do brasileiro judeu. Os caras vão para lá, olha, os caras falam com orgulho de defender o país deles, de defender a terra, de defender e de ser defendido por um exército valoroso. Eles falam isso. Ontem eu ouvi uma mulher falando que ela sente muito, porque quando ela chegou em Israel, acho que há 6 anos para trás, ela já tinha uma idade que ela não poderia ingressar nas Forças Armadas, mas que o orgulho dela era servir ao exército de Israel. Como você viu Hum. muitas pessoas indo fornecer alimento para os caras. Então, assim, e outro tema, o outro ponto de vista é que todo mundo que está lá e ama a terra deles, brasileiros e judeus, não querem voltar para o país. Por quê? Porque se sentem menos inseguros aqui, lá se sentem mais seguros. Mas vejam, há um senso de coesão. Toda hora você vê, mesmo na Jovem Pan lá, né? Os caras querendo atacar, e minar, né, a integração nacional, questionando o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque havia uma oposição para ele lá do progressismo e tudo mais. E ele, o que que houve? Todo mundo, esquerda, direita, né? A dissidência que tinha, todo mundo se fechou no ponto comum, que é o quê? Que é a defesa do país, né? Agora, isso é importante, isso tem que acontecer. Lógico, quando eu estava lendo o Esquerda Caviar do Constantino, e lógico, aqui voltando um pouquinho, passando de tema, mas a gente vai voltar, é, não tem muito como a gente separar aí palestino de membro do Hamas, né? É muito difícil. Mas a gente Difícil. tem que entender que ali é uma sociedade oprimida, né? O pessoal de bem é oprimido, porque é como acontece nas comunidades do nosso país, infelizmente. A pessoa de bem é oprimida pelo tráfico que domina o morro. Então ela Uhum. não tem muito como ir contra aquilo ali, e às vezes ela é Mesma coisa, obrigada a para mim, servir aquilo ali, porque se ela não servir, ela morre, né? para mim, traficante e terrorista é a mesma coisa. Sim. Não, sim, são, não tem como. Então, assim, pegando esse ponto que você puxou,
eu queria falar do patriotismo, que a gente tem visto que as pessoas não diminuíram, né? Elas estão receosas, né? Com tudo que acontece, com cada decisão estapafúrdia que acontece no nosso país, as pessoas ficam receosas. Mas a esquerda, se ela acha que o patriotismo do brasileiro morreu, ela se engana. E o problema é, quanto mais você estica a corda, uma hora ela pode romper, né? E a esquerda tem esticado a corda deliberadamente. Mas esse é um tema para outro momento. E É, aí, ou não é? Você falou que as pessoas não entendem. Veja, nesse Enem teve uma questão que abordava duas músicas do Caetano Veloso. E segundo a Paula Lavigne, né, que é a mulher dele, nem o Caetano Veloso sabia responder a questão. Nem ele conseguia entender a forma como foi abordada a música dele. Uma é Alegria, Alegria, a outra eu esqueci o nome. E vejam, e as pessoas pegam músicas, elas são de contextos diferentes. Veja como eles gostam de minimizar a coisa, igualar coisas que são totalmente diferentes, né? Não sim. dá para a gente poder comparar. É, pois é, voltando aí à questão do patriotismo que o senhor falou, e aí nós temos uma parcela da sociedade, hoje, né, enquanto o americano exalta o patriotismo dele, as forças armadas dele, né, a bandeira dele, né, todo filme tem lá uma bandeirinha americana. Esses dias eu vi um vídeo de um entregador que foi entregar lá uma encomenda, esbarrou na bandeira, ele foi lá, ajeitou a bandeira e prestou continência para ela e pegou o carro dele de entrega e foi seguir a vida dele, né. A gente exalta aí o patriotismo de Israel, né, o apoio ao exército de Israel. Enquanto isso, nós temos aí uma esquerda que demoniza os símbolos nacionais, né? A bandeira, o hino, né? Temos uma parte da população que chama o Brasil de bostil, merdil, né? E que só pensa em sair do país, mas, meu amigo, eu vou para Portugal. Portugal já está de saco cheio com o brasileiro, entendeu? Tem um vídeo aí de uma senhora hostilizando a brasileira, mandando o brasileiro voltar para casa, hostilizando mesmo, chamando de bicho, né? E aí fala, não, pô, mas se Milei ganhar, eu poco para a Argentina. Pô, você vai para a Argentina chama brasileiro de macaco, de mono, né? Então, ou seja, o melhor lugar que você ainda pode estar ainda é o seu país. Aí, mas dentro do seu país, você chama o seu país de merdil, bostil, né? Tem gente que chama de cuzil, não sei o que lá, associando sempre o país a algo pejorativo. Mas a culpa disso tudo é dos nossos próprios políticos e também do povo que vota nesses políticos. Porque esses políticos transformam o Brasil no medío, né? No bostil, no tal bostil que todo mundo quer sair dele porque não dá para viver aqui mais, né? E que está caminhando para ser uma Venezuela, né? Então, quer dizer, tudo começa em nós, né? O homem é fruto do meio, mas o meio ele é transformado pelas pessoas, né? Se você pegar um campo e começar a construir algo nele ou plantar algo nele, daqui a um tempo você vai ter o resultado. Agora, sim, o que houve, o abandono do próprio país já começou lá atrás, desde a educação, saúde, né? E botando na mente das pessoas que você ser patriota é ruim, é mal, você é nazista. Agora, se você tomar um copo de leite geladinho, tirado da fazenda, você é um fascista também. Quer dizer, e a mídia vai replicando isso, colocando na cabeça das pessoas, né? De que você está sendo fascista, nazista, se você não. Aí depois nós vamos falar hoje na nossa próxima live a respeito de direita e esquerda, né? O que é, o que não é direita. Nós vamos ver que já não somos mais a direita. Se você pensar como conservador, já te colocaram na extrema direita, né? Para ir vendem para as pessoas que só é direita quem concorda com a esquerda. Então, então e as táticas vão sendo lançadas, se as pessoas não despertarem, né, e não começarem a amar esse país, e começarem a escolher certos seus próximos governantes, e cobrarem, né, cobrarem lisura em tudo que é feito nesse país, esse país está perdido e não tem para onde fugir, não tem para onde ir, não sem ser hostilizado, não sem ser crucificado, não sem perder brasileiros nesse processo, né? Alguns até de atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, né? Outros para ir ficar em Portugal ilegal, né? Que a Europa está tomando um balde de imigração muçulmana, de imigração africana, né? Então, quer dizer, temos que refletir, porque, querendo ou não, se isso aqui ficar insuportável, se essa panela com os sapos aqui dentro ferver, vamos todos morrer aqui dentro.
E sair para fora está pior. Ir para fora está pior. Poucos são os casos de sucesso de quem vai para fora. Então temos que começar a realmente ser brasileiros. Amar esse país e lutar por ele. Não é? Eu sempre dou uma dica aqui, né? O pessoal lê aí, não sei se está ao contrário, por conta aqui, é A Guerra contra o Ocidente, né? A Guerra contra o Ocidente. É um livro para as pessoas entenderem um pouquinho o que está acontecendo. Cai no que você falou. É a demonização do Ocidente, a demonização da pátria. Na verdade, e tem um outro livro ali que é do holandês, né? Eu peguei no sebo uma vez, olha esse negócio aqui para ver como é que é. Eu estava com tempo para ler, né? Que ele fala um mundo sem fronteiras, né? Um mundo renda mínima, universal, essas coisas todas, né? Quem vai bancar tudo isso? E eu vou te falar, antes de entrar na corporação, eu entrei no direito. E eu tive que fazer um trabalho sobre imigração e imigração. Escolhi esse tema. É um trabalho de uma matéria que não sei, era tipo educação moral e cívica, ou SPB, mas era no nível universitário. Eu esqueci como é que chamava a disciplina agora. São 30 anos, né? E aí, cara, veja bem, eu peguei lá a matéria da Veja, quanto gente que tinha ido embora. Quais são os casos de sucesso? Porque, assim, às vezes a gente pensa, eu recebi um convite de um colega para a gente advogar em Portugal. Acho que ele até desistiu dessa ideia. Ah, pô, o salário que você ganha aqui, você dá para viver lá, você só, né, só vai complementar a renda. Mas desde quando eu fiz esse trabalho, lá há 30 anos passados, 31 na verdade, porque foi em 92, eu vejo, e eu sempre tive esse receio da xenofobia. Lá tem a matéria da vez de 92, falava sobre a xenofobia que já estava acontecendo, e olha que a imigração não era tão grande assim do norte da África ali. Era um pouco do norte da África só, e não do continente africano todo. E aí você vê, você não é sua terra, não é seu país. E nem todo mundo é gente boa. Nem o brasileiro mesmo é gente boa aqui com os seus migrantes, vamos falar assim. Então, Uhum. assim, as pessoas têm que buscar melhorar aonde elas vivem. Cobrar do município, cobrar do Exato. estado, cobrar do país. Ah, a rua está com buraco, vamos cobrar da municipalidade que conserte aquilo ali. Ah, não está Sim. tendo uma escola pública de qualidade, de nível médio? Vamos cobrar do governo que tem uma escola pública de qualidade. Ah, o sistema de saúde, porque o cara cortou aí, né? Ninguém está falando, mas o governo federal fez cortes na educação, na saúde, no Vale Gás, no Bolsa Família, e ninguém está comentando. Então, assim, há que se cobrar. Porque, assim, só o povo salva o povo. Não Exatamente. adianta. É só o povo que salva o povo. E esses caras, como vou replicar aqui o Kim Paim, os caras que estão no poder hoje só replicam, eles são vassalos do imperialismo, vamos falar assim. Porque o cara está vendendo o país. Sim. O cara está abrindo as fronteiras de maneira maligna. Uhum. Veja, você falou assim, aí o ministro da Justiça foi retorquir a portuguesa lá e tomou uma invertida, né? E falar que tem que devolver o ouro de volta, pá, beleza, né? A gente sabe que foi. A gente fala que a história tem. Isso foi do passado. Vai voltar? Não vai. Portugal tem condições de pagar tudo que ele tirou do Brasil? Não tem. Ele era o explorador na época? Era. Agora, não adianta o cara falar aquilo, porque assim, foi um discurso que ele tomou invertido e colocou o Brasil num lugar ruim, que é o cara falou, nós gastamos dinheiro nosso, o que nós tiramos do Brasil, gastamos com prostitutas brasileiras e gastamos tomando vinho verde, né? Então, assim, e Sim. vai falar o quê? Vai ficar calado? E eu já nós, eu não, né? Nós tínhamos Nesse comentado aqui, bate-boca para criar um mal-estar é, diplomático totalmente desnecessário a essa altura do desnecessário. campeonato. Nós tínhamos comentado aqui, não é? Que o Brasil se enrolaria em não decretar o Hamas um grupo terrorista. Falar nisso, até entrou aqui um camarada com um nome aqui, meio que árabe, né? Mas aí, se eu estou falando o que eu penso, Pô, e e passou a me se ele seguir. tentar E invadir minha passou a me conta, depois eu seguir. te dá um jeito, né?
Veja, e agora não conseguem tirar 34 brasileiros de lá. Cara, se você não decretou, se você toda hora está vendo o povo que nem foram para a Avenida Paulista lá, o cara com a bandeira do Hamas, por que Israel, e não é Israel, é o próprio Hamas que está impedindo a saída, pelo que as pessoas apuram, por que Israel ia Uhum. se esforçar para tirar alguém que é contra Israel? Exatamente. Primeiro, Né? os domésticos Primeiro, da fé, né? Diz a primeiro você vai. Bíblia. Exatamente, primeiro você vai ajudar seus amigos. Né? Depois. Exatamente. Aí eu vi ontem também, eu não consegui capturar novamente o print daquela pessoa, né? Aquela apresentadora lá que era da CNN, foi para Globo News, a Daniela Lima, eu acho que é o nome dela. E depois eu fui até olhar o Twitter dela. Cara, é inacreditável. É inacreditável a bestialidade das pessoas. Mas isso é intencional. É isso que as pessoas que nos assistem têm que ter consciência. Nada é dito, nem por nós aqui, né? Vamos falar a verdade. De forma despretensiosa. Talvez por nós que não sejamos profissional da comunicação, sim. Mas o Sim. profissional da comunicação, ele não fala nada de forma despretensiosa. Ele fala algo para é, eu lembro lá da minha aula da semiótica, né? Para botar a sementinha na cabeça da pessoa, para Sim. fazer uma formação e anestesiar. É isso que nós vemos hoje. O povo está anestesiado, porque o povo é incapaz de refletir o que está acontecendo por medo, E por é uma receio. coisa tão sutil, e é uma coisa tão sutil que, por exemplo, quantas vezes na gestão do governo Bolsonaro, repórter chamou ele de ex-presidente, né? Em meio de uma notícia ou outra, chamava o Bolsonaro de ex-presidente, ele na presidência. E chamava Lula de presidente, ele não sendo presidente. Entendeu? Já era uma preparação mental do povo Sim. para o Bolsonaro ser ex-presidente. Isso é no subconsciente das pessoas, não era ato falho. É que nem agora essa janja aí ser chamada de vice-presidente, um ou outro jornalista errar uma vez, errar duas, e aí o cara que é o vice-presidente mesmo voando, né? Quer dizer, é uma forma de ir moldando a mente das pessoas para lá na frente já inserir esse projeto de transformar quem é vice em presidente, quem é ex em presidente, ou quem não é vice em alguma coisa, né? Então, assim, a mídia ela vai moldando e você não vai percebendo. As coisas vão passando muito rápido e você não vai percebendo. E vão repetindo isso durante a programação, um ato falho aqui, um ato falho ali. O Bolsonaro mente, o Lula erra, o Lula se equivoca, o Lula, né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro sempre mentiu. Toda vez que ele falou alguma coisa, a imprensa dizia que ele mentiu. Né? E aí a população falou assim, pô, esse cara é mentiroso. Não, Lula, pô, Lula vacina, Noé, né? Lula erra direto, né? como que você falou aí, né? Eu vi também agora cedo no Twitter. Por que requentar aquele papo do copo de leite? Uhum. Por que requentar? É o que ele está falando da semiótica, né? Da mensagem subliminar. É porque ele quer dizer que, vamos lá, não tá, ele está usando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre se identificou com Israel. Aí ele está Sim, falando de supremacista branco, que não tem nada a ver, mas na verdade o que ele quer dizer é que quem apoia Israel é fascista. Olha o sim, absurdo. Olha sim. o absurdo. E nessa tocada que a gente está falando, nós falamos aqui da manifestação do Hamas, nós estamos vendo ações de antissemitismo. Sim. Antissemitismo. As pessoas parecem que esqueceram do Holocausto. As pessoas parecem que Não, esqueceram das atrocidades que foram feitas. É, e o, é, e o é, é- bagulho que eles estão comando é tão doido, Coronel, o bagulho é tão doido que eles chegam a chamar, olha só, chegam a chamar judeu de nazista. sim, Tem sim. esquerdista chamando judeu de nazista. Né? Quem estudou um pouquinho de história sabe a diferença, que sabe que é incompatível, entendeu? E não existe, não, Mas não não cabe é. na mesma frase. Isso é o que a gente está falando aqui. Isso é jogar todo mundo numa vala comum, o afegão médio, vamos falar assim, não saber mais distinguir o que foi o Exatamente. nazismo, o que foi o fascismo, o que é o caminho que nós estamos tomando para o autoritarismo. Exatamente. As pessoas precisam entender isso daí, Uhum. numa escala. E ontem eu vi um negócio, o cara falando assim, que não tem nada, que estão pipocando algumas, vamos lá, já misturamos tudo.
É o primeiro-ministro Uhum. de Portugal, a gente vai falar isso no estúdio, mas vamos lá. O primeiro-ministro de Portugal renunciou porque está sendo investigado por corrupção. E ele tem forte ligação com o Barba, o PT. São aliados, vamos falar assim. Tá, parece que é o mensalão, o petrolão. Nós já ouvimos essa história. Opa, E na Espanha ontem também tinham manifestações. Oi? Na Espanha ontem tinham manifestações porque queriam o governo esquerdista que perdeu a eleição, mas a direita não conseguiu fazer o gabinete, é assim que funciona, querendo dar anistia para ter o apoio da esquerda da Catalunha, mas eles queriam dar anistia para terroristas. Para terroristas. exatamente. Vejam, aí um comentarista, parece que não tem muito, faz até o Mota, o Zé lá. Ah, não tem nada a ver com o Brasil. Não. Vejam, esse é um movimento global. Nós estamos num mundo globalizado, as informações fluem, as pessoas estão hiperconectadas. Então, o que está acontecendo lá pode acontecer aqui, pode acontecer Uhum. na Argentina, e as pessoas ficam receosas. Agora, é um movimento que tem acontecido nas esquerdas. Corrupção, autoritarismo. E as pessoas precisam. O que está acontecendo no Brasil aqui, quando eles tentam censurar as redes sociais, quando eles pagam uma imprensa para poder falar com o afegão médio, convencer aquele afegão médio, isso é autoritarismo. Era o que Hitler usava para poder convencer o alemão que o nazismo era bom. Entendeu? Sim. Perdão, eu Pois continue, por favor. não me empolguei, mas vai lá, é isso aí. Pois é, aí a gente percebe que é um plano muito maior em curso. E aquilo que eu já falei num vídeo passado, que o afegão médio que tem que pagar as contas do mês não tem tempo para poder prestar atenção nisso. Quando ele vê, ele já tá dentro do bolo, já cozido já, né? Então, aqui nós temos aqui uma notícia do Poder 360, o Haddad falando, defendendo o fim das fronteiras entre os países do nosso continente para criar um ambiente de mercado comum. Quer dizer, é criar aquele, Pode aquele, seguir, aquele bloco que eu vou que o só senhor pegar o falou negócio. do global, né? Prossiga. Pode falar. É, Pode falar, mano. é criar um sul global sem fronteiras, mas olha, mas o que nós temos no sul global atualmente? Boa parte dos países são ditaduras, né? Para criar um ambiente de mercado comum com o Brasil, né? Basicamente abrir as portas para tudo que não vai fazer o país crescer, né? Que vai fazer o país querer transformar num bloco, numa uma coisa sem fronteiras físicas, na verdade, né? Então, acaba até com nossa autonomia, não, como é que fala? Soberania nacional. Então, assim, tudo parte de um plano arquitetado e vai vendendo para você como se fosse bom. O desemprego caiu, mas isso é bom. A fábrica tal fechou, mas veja como isso pode ser bom para você. É assim que a mídia vai amaciando o seu couro para, quando o ferro entrar, você, né, não se importar. Desculpe. O livro que eu falei, que você está dizendo aí, né, que eu falei do holandês, né? Utopia para Realistas, né? Como construir um mundo melhor. Isso aqui é loucura. Lógico que a gente tem que ler, entender, para a gente criticar, a gente tem que ler, né? Um mundo sem fronteiras, né? A dívida histórica, né? Na dívida histórica, quando que isso vai acabar? Como que você consegue ter um mundo sem fronteiras? Um mundo sem fronteiras é um mundo que cada um a meu ver, né, dentro do seu país, não quer dizer que você vai ter que abrir as fronteiras, porque existem costumes diferentes, alimentação, idiomas. Isso não nos impede de conviver bem com as pessoas, de visitar lugares, conhecer lugares, até morar em outros lugares. O problema é quando você quer achar, me lembra muito o Admirável Mundo Novo, mas o livro lá eu tenho que falar porque a gente acaba lendo, porque quando você mistura todo mundo, isso é utopia. Isso realmente é utopia. Isso não vai acontecer. Isso é para deixar as pessoas no estado letárgico de inação por completo e de dominação. E aí Sim, a renda mínima universal, da onde vai sair o dinheiro? exato.
né? Ou vai viver todo mundo na miséria e a casta superior vai viver bem. Essa é a grande verdade. Verdade. Todo mundo vai. É um Mad Max, né? Todo mundo vai viver aquela vida ali de pobreza e o cara vai dizer que está lá no. É, eu li o que usa esses dias, né? Você não vai. É a Agenda 2030. É a Agenda 2030. Você não vai ter nada, você vai estar ferrado, mas você vai ter o direito de ser feliz. Entende? E as pessoas não se dão conta disso. Como é que você não tem nada e vai ser feliz? Não que o dinheiro não Sim. traga felicidade, verdade. Não que o dinheiro traga felicidade, mas ajuda bastante, né? Não vamos negar isso Pois. daí. E aí, o que eu vejo é o seguinte, aí pensam-se que é liberação de fronteiras sul, né, do sul, América do Sul, né? E por muitas vezes o próprio Lula falou sobre uma governança global, né? Então a esquerda já está com tudo esquematizado. Talvez seja a grande diferença de quem tem um plano maligno para a humanidade, né? Tipo Think, o cérebro, né? Eu Esses caras falei já isso. estão com os caras já estão com isso já pronto, já há 50, 60 anos e tal. E nós que somos a direita, somos os conservadores, a gente está preocupado em pagar as contas, tirar o nome do SPC, né? Pagar a escola dos filhos, né? Quer dizer, com a nossa rotina, enquanto eles iam arquitetando, ó, no final desse projeto aqui, só vai restar a gente, né? E esses caras aqui que produzem alguma riqueza vão sustentar, né? Esse foi o grande projeto. Né? E quando tiver muita riqueza, a gente ajuda os amigos da América Latina lá que também são do mesmo esquema socialista, marxista, leninista, entendeu? E quando o dinheiro acabar, a gente espreme mais a classe média, tira mais dinheiro. E quando não sobra mais nada, a gente mata eles. A gente extermina eles e pronto. Né? Então, é basicamente isso. Temos que reduzir a população mundial, temos que ter governança global. Né? Quem se deu ao prazer de ler a Bíblia, principalmente a parte do Apocalipse, já está preparado para isso. E parece que é imparável, inevitável de que isso vai acontecer. Mas aí trazemos aqui as pessoas à reflexão, né? A reflexão de que, pô, você vai deixar acontecer sem reagir? Vamos ver. É, essa questão ela é crucial, porque é um movimento global. Como você falou, se arrecadou bastante, se fez uma poupança, né? E depois esse pote vai ser dividido por poucos. Não vai ser Uhum. por muitos, serão por poucos. E como você sempre fala aí, né? Já se fala em diminuição da população mundial. Hoje se pode falar isso, porque hoje você tem robôs, hoje você tem inteligência artificial. Então, para aquele trabalho mais braçal, por isso que eu vou repetir, desculpa, leia novamente O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, livro escrito lá na década de 40. E isso tudo é o que nós estamos falando, isso veio ao longo do tempo, isso não surgiu hoje. E quando o judeu ali fala que ele realmente a última, parece, né, ser a última fronteira Uhum. de resistência. Sim, Porque se acabar isso aí, se Israel perde essa guerra, eu não sei do que nós seremos. Porque a Europa está se dando conta que ela foi invadida. Quando 100 exatamente. mil pessoas fazem uma manifestação, 100 mil pessoas fazem, né, uma manifestação pró-Hamas no centro de Londres, né? Pessoas saem na Inglaterra, na Alemanha e fazem coro antissemita, racistas, nazistas. Lembrando que o rei da Jordânia, salvo engano, que estava lá, na época apoiou a Hitler, né, na Segunda Guerra. Então, assim, para onde nós vamos parar? Nós já vemos isso no progressismo que invadiu os Estados Unidos da América, nós vemos isso no Canadá, na França, lá que o islamismo e as igrejas divulgavam isso há muito tempo, né? Que a França, na Espanha também teve isso, países
tradição católica, né, sendo invadido pela questão do Islã. E o Islã se sente no direito de fazer isso, porque eles falam que os mouros, e foi verdade, né, dominaram a Europa durante um tempo. Então os caras querem se apropriar. Agora, todos esses movimentos de Islã, né, dos mouros aí que a gente está falando, do progressismo, isso tudo, esses todos são peões na mão dos detentores das ferramentas maiores. E isso é um sim, clã. Eu demorei, eu confesso, até uns 5 anos atrás, talvez, menos. Eu não acreditava nessa questão de globalismo nem nada, mas essa coisa existe. Existe um plano de dominação, sim. Né? E sim. quando você traz aí sempre, você fala em diminuição, a gente não pode falar, né, da negócio lá, mas você fala em Uhum, diminuição de população, né? E você vê a automação hoje, as máquinas trabalham. Quando você lê o Harari, no, na breve história do mundo, você vê uhum, que ele fala da questão da máquina escanear a mente humana e pensar uhum, como um homem. Nos vídeos você vê robôs, acho que a China até divulgou um, né? Quase uhum. um ciborgue mesmo, com movimentos. Então você tem criogenia, doutor. Isso aí pode até explicar depois para a gente direitinho a criogenia e tudo mais, que os caras estão querendo se congelar para se perpetuar quando houver essa capacidade da máquina escanear o cérebro humano. Olha onde nós chegamos, né? E se a gente não entender que esse movimento é global, achar que é localizado ali na Guerra do Oriente Médio, às vezes uma eleição aqui, noutra acolá, não. Isso tudo faz parte de um joguete global e a gente precisa estar atento a essa questão. E do primeiro livro que eu falei, nós estamos falando sobre uma guerra contra o Ocidente. Por isso, Israel acaba sendo essa última fronteira de resistência. Se Israel cair, não é o judeu que vai cair, como morreram 6 milhões lá. Mas veja, morreram 6 milhões de judeus com todas as atrocidades e as pessoas aplaudiam, como nem hoje. Olha que absurdo. As pessoas Uhum. estão fazendo a defesa de criminosos terroristas que mataram, violentaram, estupraram crianças, velhos, animais, a sangue frio. Loucura isso. Nos dias de hoje é loucura. E essa pessoa vai dizer para mim que essa pessoa woke, né? Esse progressista de merda, perdão, ele defende o ser humano, ele defende direitos humanos. Me ajuda, né, cara? Sim. Então, talvez seja. E o grande conceito que nós temos visto, é que eu vi um vídeo esses dias, é que uma mulher muçulmana afirmando que Alá que é na visão de Deus deles, né? E eu explico aqui que Alá não é o nosso Deus cristão, né? É, é, permite que os terroristas do Hamas estuprem e matem as mulheres se elas são judias, entendeu? Isso em vídeo, a mulher muçulmana lá afirmando que Alá, Deus, autoriza, se for para judiar lá, para maltratar e matar os seus soldados, a violentar as mulheres de Israel. E aí você pensa, cadê as feministas para defender as mulheres de Israel? Ou aí mostra-se mais uma vez o antissemitismo, porque mulher de Israel, né, na visão deles, não tem o valor que a mulher muçulmana ou árabe ou o que for. Né? Então, quer dizer, é um viés realmente totalmente ideológico, inconsequente, na verdade, porque são vidas humanas que estão sendo tiradas sob o aval daqueles que não, pode fazer, eu acho legal. Isso eu concordo com você, eu te dou suporte se você fizer. Né? Desde que sejam judeus, né? Desde que se mate judeus pelo mundo afora. Né? Então, é como se fosse justificado. Não, mas é um direito de resistência, que nem alguns petistas têm falado aí. Que resistência, pô? Tira a vida das pessoas, matar crianças. Que resistência é essa? Que resistência uma criança, um bebê de colo tem contra um ser humano barbado de 30 anos? Né? Então, assim, é uma insanidade total. Que aí que esse tipo de coisa faz você passar a acreditar na existência realmente do diabo. Né?
do Satanás mesmo. Porque a gente vê o ser humano se afundar tanto na crueldade que você fala assim, pô, isso somos nós, né? Só pode ser uma entidade que se apossou do cara, mas não, isso somos nós. Né? Somos nós que somos influenciados por líderes, que enquanto o nego do Hamas está se explodindo aí, está indo numa guerra, o líder do Hamas é um dos bilionários da Forbes. O cara está na lista de bilionários da Forbes. Né? Enquanto o próprio povo dele se mata lá em torno de uma ideologia, ele está na lista, vive na mansão de luxo. Né? O E teve Noé, uma muçulmana que foi falar isso lá, taparam a boca dela ao vivo lá. Né? Tentaram calar ela. Ela tinha acabado de perder o filho. Noé, Nietzsche tem um livro chamado O Anticristo, né? É interessante. Mas já que você citou o Anticristo aí, o Sete Pés, né? O Cramunhão. Sim. Aí você vê o padre Júlio Lancelotti, vamos falar o nome dele, padre Júlio Lancelotti, pegar o microfone do lado de um cara lá que é com turbante, né? E chamar o Estado de Israel de genocida. Esse padre que vai lá fornecer alimentos para criança, para velhos, não sei o quê, se diz humanista, e a defesa daquelas mais de 1.400 pessoas judias que foram mortas no dia 7 de outubro. O que ele tem para falar? Então, olha o absurdo que nós temos. Que nem aqui no nosso estado nós temos um padre que defende o vagabundo, que domina o morro, que oprime a comunidade, e ele só sabe Sim. falar contra a polícia. E faz discurso de Uhum. esquerda usando o púlpito da igreja. Aí a pessoa me respondeu Sim. no Instagram, mas eu não estou falando só do padre, não, daqui. Eu estou falando de qualquer religioso, nós falamos isso nas eleições, de qualquer religioso que venha defender a pauta esquerdista, que venha defender a pauta comunista. Isso é contra qualquer tipo de religião, mesmo as religiões de matriz africanas. Para o comunismo, esse esquerdismo, ele não tem nada de amor ao próximo, ele tem tudo de amor ao bolso da casta Exatamente. tecnocrata e opressora. O cara que é o que você falou, o cara tá mandando lá o menino, tem nesse livro do Constantino ali, a Esquerda Caviar, ela fala isso, que é o muçulmano lá, desde pequeno, ele é educado a odiar o judeu. Deu problema no carro do cara, ele não fez a manutenção. A culpa é do judeu. Cortaram minha energia que eu não paguei, a culpa é do judeu. Entende? Eles são educados para isso. Aí você pega o eclesiástico ocidental, e nós não estamos falando de. Como é que é? Do ecomun, é uma parte lá, o pan, Ecumenismo. né? Pan-religioso. Oi? Sim. Eu esqueci o termo aqui. Então, nós não estamos falando disso do respeito a todas as religiões, nós estamos falando de pessoas que manipulam a massa. Manipulam a massa. Porque, assim, como você disse, enquanto a criança muçulmana está sendo ali doutrinada a odiar, não é só o judeu, é odiar o Ocidente, odiar qualquer outra religião, porque para ele o que tem que valer é o monoteísmo, o cara do Hamas está lá no Catar, no Emirados Árabes, né, tomando do melhor vinho, se é que ele vai beber, porque em tese o álcool é É, proibido, né? é. Mas fora dos olhos e das câmeras, o cara faz qualquer coisa, né? Quando, Fumando quando lá o seu mataram narguilé. Osama, quando mataram Osama Bin Laden e invadiram lá o bunker dele, acharam a revista Pois é, pornô, acharam um monte de coisinha. né? Então, assim, enquanto. E é o que a gente vê aqui que está falando. O cara do morro aqui, fazendo um paralelo, né? O terrorista do Uhum. morro aqui mora num bairro chique. E o soldado do tráfico está lá tomando tiro, trocando tiro com a facção rival e coisa. Enquanto os caras estão lá se confraternizando. Entende? Não Exatamente. tem muita diferença. É isso que a gente precisa entender. Mudam, às vezes, as figuras, mudam os rótulos, mas a técnica é a mesma, de opressão Sim. e manipulação do menos favorecido. Só que é o que nós falamos aqui. A mudança depende dele. Só o povo muda o povo. Se ele não quiser mudar, vai viver escravizado
a vida inteira. Se o homem não quisesse mudar, tinha ficado lá na África, né? E não teria ocupado os outros espaços no globo, né? Porque às vezes eu lendo o livro aí vejo como é que o cara chegou lá na Polinésia, não sei das quantas, porque o cara teve a disposição de mudar, pegar uma tora de madeira, fazer uma canoa ou fazer uma jangada e mudar de vida. Então só o Exato. povo muda o povo. Se o povo não pensar nisso, felizmente não há solução. É isso aí. Vamos Coronel, dois caminhar para o minutinhos para o fim? senhor falar aí sobre o Novembro Azul aí. Porque nós, porque nós É. temos. Bem, eu fiz um vídeo hoje cedo aí, acordei cedo, Muito bom, vídeo. e porque eu vi o vídeo do Antônio Fagundes, né? E eu achei muito chulo, muito palavrão, muita, né? Se você quer já tem um tabu no meio da sociedade de ir lá no urologista, né? Eu tive que fazer isso, né? Falar que eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer a inspeção de saúde lá. Aí quando eu olhei assim, eu tinha feito PSA, né? Mas estava lá, se tem mais de 50, tem que fazer o toque. Tive que procurar aí. Mas veja, é algo que é importante fazer. Foro íntimo, né? Foro íntimo, muito íntimo, né? Foro íntimo, eu falo assim, o problema não é, eu não quis abordar isso no vídeo lá, mas a gente pode falar isso depois. O problema do toque lá, do exame do toque, não é a mudança de gênero. Ninguém vai mudar de gênero tomando toque. Mas é o cara quando compartilha isso da roda de boteco, no futebol, e aí começa a gozação. Mas assim, é aquele momento. Ninguém vai mudar a sua opção sexual por ter ido no urologista. Sim. Será que vai ter alguns que gostam, né? Não sei, tá brincando. Mas Que veja, faz semanalmente, né? o cara vai diariamente, ô doutor, não dá, aí também já complica. Mas veja, brincadeiras à parte, é importante porque a doença, ela, se não for identificada cedo, o tratamento é muito invasivo, causa. Aí sim, né? Nosso amigo não vai funcionar, porque é feita uma cirurgia que acaba implicando na ereção do homem. Vai colocar uma prótese? Paciência, quem tem condições de botar uma prótese, né? E se a coisa se espalha mais, a pessoa é levada à morte. Isso, muitas vezes, por conta desse tabu, por conta desse medo, desse receio, ninguém vai virar menos homem e ir ao urologista, né? Tem o PSA, e aí, eu acho que a partir dos 45, né? A pessoa precisa fazer o exame. Não que o meu colega, eu falei com 35, mas ele tinha um motivo, porque ele tinha um histórico familiar de 2 parentes que tiveram câncer de próstata muito cedo. Então ele precisava fazer esse exame antes. Eu acho assim, é preciso deixar o tabu de lado e ir ao médico e procurar fazer o exame do toque lá para poder evitar problemas maiores, que é um pai que falta, é um avô que falta, é um tio, é um familiar. Então, assim, já passou, nós estamos nos anos 2000, né? E não tem essa questão de você ficar receoso de ir lá fazer o exame, não. O pessoal tem que ir, não todo dia, mas tem que ir. Perfeito. E só lembrando o pessoal, né, que agora já estamos encerrando, que a gente tem que correr para o batente, é que hoje já vamos gravar aí no estúdios o nosso podcast, né, profissional aí, e vai melhorar bastante também a qualidade dos vídeos e da comunicação nossa com o nosso público, né. Quem quiser patrocinar o nosso podcast, estamos aí, é só fazer o contato com o Coronel Rogério e comigo aí, e a gente pode conversar aí sobre apoios, né. E vai começar um novo ciclo agora com melhor qualidade agora com o nosso podcast Café Conservador Podcast que vai ser no YouTube. Ô Noé, aquele vídeo que eu te mandei ontem, né? Depois se você puder ver, se dá uma olhadinha, a Cíntia falou. E eu acho o seguinte, a gente está bancando isso do nosso bolso. Se tiver alguém que queira ajudar, a gente não vai recusar, né? Mas eu acho que é um legado, sabe? O homem precisa. Nós somos conservadores, né? Se nós chegamos até aqui com todas as evoluções, sejam elas em livros, em filmes, em música, em arte, em tecnologia, foi porque as pessoas evoluíram. Então, dando sempre.
Guardar princípios, o conservador, não quer dizer que você não vai evoluir. Isso quer dizer deixar um legado, deixar algo. Que eu acredito que o que a gente fala aqui, se a gente conseguir conscientizar 1% das pessoas que entram aqui, eu já estou satisfeito. Né? E sempre dizendo, nós não somos isentos de críticas, nós não somos os donos da verdade. As pessoas, se puderem sugerir, criticar, trocar ideia com a gente está sempre aqui e, com certeza, acho que sexta-feira a gente consegue alguma coisa, né, Noé? Sim, com certeza. Nós teremos um produto novo com mais qualidade de som e imagem para vocês. As caras não vão mudar, nós não vamos ficar bonitos. Tem Não é que ficar plástico, melhor. né? Não é plástico. Tá? Valeu, bom dia. Falou, um abraço a todos, até mais.